Olá, a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma mensagem de fé, ânimo, vigor e esperança para este momento, que traz como tema a exaltação daquele que se humilha em Deus. Tem como texto base a epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 10, que nos fala o seguinte: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. O versículo lido foi escrito pelo apóstolo Tiago, pastor da igreja em Jerusalém. A sua epístola pertence a uma subdivisão do Novo Testamento, conhecida como epístolas gerais ou universais. No versículo 1 do primeiro capítulo, ele se identifica como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, mas não revela que era meio-irmão do Jesus histórico, por ser filho de Maria e José, mãe biológica e padrasto de Jesus histórico, respectivamente. O versículo tema foi escrito com quem realmente o vivia e o vivenciava, pois a Bíblia não é um livro qualquer. Um pregador da palavra de Deus deve ser o primeiro a ser moldado por Deus por intermédio da sua palavra. Não se deve apenas pregar a palavra. Em outras palavras, não basta apenas pregar a palavra de Deus, mas deve-se, antes de tudo, viver e vivenciar o que é nos mandado viver pela palavra de Deus, por Deus e sua palavra. E Tiago vivia e assim o vivenciava. O versículo tema diz: humilhai-vos perante o Senhor. A igreja, a seu tempo, contava com pessoas notáveis. Atos 13, versículo 1, por exemplo, afirma que na igreja de Antioquia, na igreja primitiva de Antioquia, havia profetas e doutores, citando inclusive aquele que se tornaria o maior teólogo da igreja primitiva, o apóstolo Paulo. A carta de Tiago foi uma das cartas apostólicas que circularam entre a membresia da igreja primitiva, sendo Paulo o grande apóstolo dos gentios quem mais epístolas escreveu. Tiago poderia, para se destacar entre esses apóstolos e teólogos, doutores, ter usado a sua consanguinidade para identificar-se ao iniciar a sua epístola, afirmando ser irmão sanguíneo de Cristo Jesus, mas ao invés disso, ele se identifica como doulos, é uma palavra que significa servo ou escravo no grego. Cumpre ressaltar que proveniente da palavra deo, que significa atar um laço, prender, atar, prender com cadeias, lançar em cadeias. A palavra doulos significa escravo, servo, homem de condição servil, alguém que se rende à vontade de outrem. Ademais, o Novo Testamento grego impede frisar que doulos é a palavra comum para escravo, alguém que está permanentemente em servidão, em sujeição a um mestre. E é justamente assim que Tiago se identifica: um escravo, um servo a serviço não da sua própria vontade, mas da vontade de Deus. Para Tiago, era melhor se identificar como servo de Deus que como meio-irmão do Jesus histórico. Para muitos hoje em dia, seria melhor essa última atitude, seria melhor a ser tomada. O reconhecimento aqui sempre é bom e importante, mas Tiago não buscava o reconhecimento da terra, senão dos céus. Com minhas próprias palavras, reproduzo agora o que certo pregador disse em sua mensagem, pelo que pude depreender. Ele disse mais ou menos assim: se Deus quiser, ele pode e tem poder e condições suficientes para te dar uma Ferrari. Mas se Deus, como onisciente, olhar lá na frente e visualizar aquela Ferrari, te tirará da sua presença e te levará para o inferno, ele prefere então te manter com o Fusquinha 78, modelo 79, mas que ao findar o labor dessa vida, você possa ir para os céus. Em nenhuma parte da Bíblia eu vi Deus exaltar arrogante e exaltado, mas justamente o contrário. A Bíblia está recheada de exemplos de pessoas humildes, ou que foram humilhadas e foram por Deus exaltadas. Eu posso aqui citar, por exemplo, Ana, esposa de Elcana, que tinha ainda outra esposa, Penina, Eucana tinha duas esposas, Ana e Penina. O versículo 6 do primeiro capítulo de 1 Samuel nos relata que Penina, sua rival, excessivamente, muito a procurava para irritá-la, pois Penina tinha filhos e Ana não os tinha. Mas ao invés de bater boca, de desejar o pior para Penina, de lhe retribuir à altura todas as provocações, Ana fez completamente o inverso. Entrou na casa do Senhor e
foi orar com amargura de alma, tendo chorado compulsivamente, conforme nos relata o versículo 10 do mesmo capítulo 1. O resultado dessa humilde atitude diante de Deus está no versículo 20 do mesmo capítulo, com o nascimento de Samuel. Samuel nasce, filho de Ana, resposta às suas orações, bem como versículo 21 do capítulo 2 de 1 Samuel, que vai nos relatar e dizer que Ana teve mais 5 filhos depois de Samuel. Posso citar outro exemplo aqui de alguém que passou por situação de humilhação na Bíblia, mas foi por Deus exaltada. Ruth. O livro de Ruth retrata a vida de uma guerreira de nome homônimo, moabita. Ruth era moabita, casou-se com o judeu Malom, filho de Noemi e Elimeleque. Como moabita, adorava a deuses pagãos, até que conhece seu esposo e sogra, judeus adoradores do Deus vivo. Juntamente com a sua sogra, que perdeu seu marido, Noemi, Malom também falece, e ambas ficam inesperadamente viúvas. Noemi poderia voltar, Ruth, melhor dizendo, poderia voltar para a sua casa em uma época em que vigorava o patriarcalismo, onde as mulheres não tinham vez nem voz. E trabalho para sustento próprio, subsistência, era coisa de homem, pois mulher, se quisesse, teria que ser sustentada pelo seu próprio marido, ou então pelo seu pai. Ruth poderia voltar para o conforto da sua casa, a casa dos seus pais, mas ela não preferiu isto. Ela preferiu vagar junto à sua sogra, outra viúva, sem saber o que isto lhe reservaria. Mas ela conheceu o Deus a quem a sua sogra servia. Mas no primeiro caso, aqui citado de Ana, também nesse caso de Ruth, em tantos outros da Bíblia, Deus nunca desampara ou abandona filho seu, filha sua, ainda mais se estiver passando situação de ou processo de humilhação aqui, ainda mais se humilhar debaixo das potentes mãos de Deus. Deus exalta Ruth de modo sobremaneira, porque Ruth, do capítulo 4, versículo 13, não fica viúva para sempre. Ruth contrai núpcias, justamente com um rico fazendeiro, por nome de Boaz. E Ruth, no versículo 17, vai nos revelar que ela dá luz a Obed, que foi justamente o bisavô, o avô, melhor dizendo, de Davi. Então Ruth tornou-se a bisavó do rei Davi. Isto porque ela teve a atitude de humildade. Ela se humilhou diante de um Deus, a quem ela antes não conhecia, mas conheceu a partir de sua sogra Noemi. E passando a conhecê-lo e adorá-lo, ela então prefere seguir a sua sogra em atuação, em atitude de humildade, e humilhando-se diante deste Deus. Ela, por Deus, é exaltada no último capítulo do livro que leva o seu nome, o livro de Ruth. Humilhar debaixo da potente mão de Deus significa deixar o futuro nas mãos dele. Significa deixar a nossa vida inteiramente nas mãos dele e permitir que ele tome o rumo da nossa vida e futuro. Não há exaltação para quem não se humilha debaixo das potentes mãos de Deus. Este é o único caminho para ser exaltado perante um Deus que conhece os teus mais íntimos pensamentos e o teu futuro já está todo patente diante dele. Viva um presente humilhando-te debaixo das potentes mãos de Deus. Agora, experimente um futuro de exaltação plena em Deus. Tenha um dia abençoado em Cristo Jesus.